Olá, galera! Meu nome é Josemar, sou professor de Ciências, ok? Hoje nós vamos falar sobre máquinas simples, ok? O que são máquinas simples? São rodas, roldanas, engrenagens, alavancas, parafusos, cunhas. Essas máquinas simples, elas facilitam o nosso trabalho em nosso dia a dia, ok? Mas hoje nós vamos tratar sobre um tipo de máquina simples, que é a alavanca, ou são as alavancas, porque existem três tipos de alavancas. Como disse o nosso saudoso Arquimedes, dai-me uma alavanca e um ponto de apoio, e eu levantarei o mundo, certo? Então aqui nós temos tipos de alavancas. As alavancas, elas são formadas pelas mesmas propriedades. O que vai diferenciar um tipo de alavanca da outra é a posição dessas propriedades onde elas se localizam, ok? Então, alavancas, eu tenho alavanca interfixa, ok? Na alavanca interfixa, ela é formada pela força potente, o ponto de apoio e a força resistente, certo? Observe que em uma extremidade eu tenho a força potente, na outra extremidade eu tenho a força resistente. E o ponto de apoio está entre essas duas forças. A distância da força potente ao ponto de apoio, eu tenho o braço da força potente. A distância do ponto de apoio até a força resistente, eu tenho o braço da força resistente. Exemplos de alavancas interfixas, eu tenho aqui o martelo, ok? Você tem aqui o ponto de, a força potente, certo? Aqui você tem o ponto de apoio e aqui você aplica a força resistente, certo? Eu tenho também o alicate. O alicate, no cabo do alicate, nós aplicamos a força potente. Aqui, o objeto que você estiver segurando ou o fio que estiver cortando, você aplica a força resistente. E o pininho aqui que une as duas partes, você tem o ponto de apoio. O cortador de unha, você tem também aqui a força potente, ok? Aqui você tem no pininho o ponto de apoio e a unha que está cortando, você tem a força resistente, certo? Esses são exemplos de alavancas interfixas. Aí eu tenho alavanca interresistente. Observe que na alavanca interresistente, em uma extremidade eu tenho a força potente, na outra extremidade eu tenho o ponto de apoio. E ao meio eu tenho a força resistente. Então, exemplo de alavanca interresistente. Exemplos, e mesma coisa aqui, ó, entre a força resistente e o ponto de apoio, eu tenho o braço da força resistente, e entre a força potente e o ponto de apoio, eu tenho o braço da força potente, ok? Exemplos de alavancas interresistentes. Aqui você tem o espremedor de alho, por exemplo, ok? A força que eu vou aplicar aqui é a força potente, o alho que vai estar sendo espremido, eu tenho a força resistente, e esse pininho aqui, eu tenho o ponto de apoio. O abridor de garrafas, eu tenho também uma alavanca interresistente. No cabo eu aplico a força potente, aqui na ponta da tampa você tem a força resistente, e essa parte aqui você vai ter o ponto de apoio, ok? Então são exemplos de alavancas interresistentes. Aí eu tenho a alavanca interpotente. Na alavanca interpotente, em uma extremidade eu tenho a força resistente, na outra extremidade eu tenho o ponto de apoio. E ao meio, ok? Ou entre a força resistente e o ponto de apoio, eu tenho a força potente. Mesma coisa, aqui eu tenho a distância da força potente ao ponto de apoio, eu tenho o braço da força potente. A distância da força resistente ao ponto de apoio, eu tenho o braço da força resistente, ok? Eu tenho também aqui exemplos de alavanca interpotente, o pegador de carnes.
a mão que segura ao meio, você aplica a força potente, ok? Aqui você tem a força resistente e aqui você tem o ponto de apoio, onde une as duas partes. Você tem o pegador de salada ou macarrão. Temos também a força potente ao meio, ok? Aqui eu tenho a força resistente e aqui eu tenho o ponto de apoio. Eu tenho aqui também a pinça, é um exemplo de alavanca interpotente. Ao meio eu aplico a força potente, aqui eu tenho ponto de apoio e aqui o pelo, alguma coisa que eu estiver segurando com a pinça, eu tenho a força resistente, ok? Agora, se eu quiser saber qual força eu estou utilizando para levantar um objeto, para segurar um objeto, ok? Ou etc. E está utilizando uma alavanca, eu vou utilizar a fórmula força potente vezes o braço da força potente igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Essa é a fórmula para nós calcularmos a força potente ou o braço da força potente ou a força resistente ou o braço da força resistente. Ok? Obrigado e aquele abraço.